everybody. Teacher Michelle here. Welcome to our English class. Olá, pessoal. Professora Michelle aqui mais uma vez. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Hoje o nosso conteúdo vai tratar sobre degrees of adjectives, superlative. Então, nós vamos falar sobre os graus dos adjetivos, focando no superlativo. Então, recapitulando as nossas aulas anteriores, nós já trabalhamos sobre adjetivos, trabalhamos sobre os comparativos, que é quando eu comparo um com o outro, e hoje nós vamos falar do superlativo, que é o terceiro nível ou a terceira gradação dos graus de adjetivos, ok? Então, nosso roteiro hoje nós vamos falar degrees of adjectives como um todo, até para recapitular um pouco do que foi falado anteriormente. Vamos especificamente falar sobre o que é o superlativo, esse grau superlativo. Vamos observar que existem dois tipos de superlativo, o superlativo de inferioridade e o superlativo de superioridade, e vamos ver um exercício como forma de demonstração, como que esse conteúdo se aplica em situações de atividade. Bom? Então, vamos comigo. Let's go. Vamos lá. Inicialmente, degrees of adjectives, né? O que são os degrees of adjectives, os graus de adjetivos? Obviamente, antes da gente falar do grau de adjetivo, a gente tem que falar do adjetivo. O que é um adjetivo? Vocês já viram várias vezes comigo. Adjetivos são palavras que dão qualidade ou característica a um nome. São palavras que complementam um nome, que modificam um nome. Bom? E os adjetivos, eles podem ser usados tanto na função atributiva quanto na função predicativa. Atributiva é quando ele é um atributo, ele complementa, ele está sempre acompanhado de um substantivo e ele dá a qualidade, ele dá a característica para aquele nome. A função predicativa, quando ele está fazendo a função de predicado, ele vem depois de um verbo de ligação. Bom? Aqui eu tenho alguns exemplos. Hot tea, chá quente. Old man, homem velho. Beautiful girl, menina bonita. Intelligent student, estudante inteligente. Interesting story, história interessante. O que a gente observa nesses casos? Em todos os exemplos, o adjetivo vem primeiro e o nome vem depois. Em português não tem diferença. Você pode dizer homem velho, velho homem, todo mundo entendeu que é uma pessoa do sexo masculino com um pouco mais de idade. Em inglês, não. Em inglês, você sempre tem que dizer old man. A característica vem primeiro e o nome vem depois, tá? The degrees of adjectives are levels or gradation. Então, os graus de adjetivos são os níveis ou as gradações que eu posso utilizar para expressar os adjetivos, para expressar o adjetivo dentro de uma situação de contexto. Existem 3 graus ou 3 níveis de graus de adjetivos. Eu tenho o positive degree, que é o grau positivo, o comparative degree, que é o comparativo, e o superlative, que é o superlativo. Relembrando o positivo, adjetivo na sua forma normal, ele na sua forma básica, apenas caracterizando o substantivo, dando a qualidade para o nome. O comparativo é quando eu tenho 2 ou mais substantivos e eu comparo eles, tá bom? A comparação ela pode ser feita de 3 formas: igualdade, inferioridade e superioridade. Ela é tão bonita quanto ele, ela é mais bonita do que ele, ela é menos bonita do que ele. São exemplos de comparação. Eu só consigo comparar uma pessoa se tem outra pessoa. Eu só consigo comparar um objeto se tem um outro objeto. Comparação sempre precisa de 2 elementos no mínimo. Já o superlativo não tem comparação. Tá? Superlativo é quando você quer dar um destaque. Vamos falar dele agora, sobre o superlativo. Superlative degree is used to express the highest level of equality. Então, nós usamos o superlativo toda vez que você quer demonstrar ou expressar o mais alto nível
de uma qualidade ou característica. Esse mais alto nível tanto pode ser o para mais, como pode ser o para menos. Por isso que nós temos dois níveis de superlativo. O superlativo de superioridade e o superlativo de inferioridade. Professora, por que não tem igualdade no superlativo? Superlativo é sempre para destacar o mais de todos ou o menos de todo. Não é uma comparação entre um e outro, tá bom? There are no comparison. Não existe comparação no superlativo. Superlativo é sempre uma relação de destaque. Você quer chamar atenção para um em relação a uma categoria ou um grupo, tá? The superlative aims to intensify or highlight a quality or feature em relação a person, thing or a place. Então, a ideia do superlativo é sempre intensificar ou destacar uma qualidade ou uma característica em relação a uma pessoa, uma coisa, um lugar, um objeto, tá bom? Sempre fazendo a relação de destaque. No caso do superlativo, existem duas formas de você comparar: inferioridade ou superioridade. Para a gente entender um pouquinho essa ideia do superlativo, do destaque, tá? Uma coisa é eu comparar um com o outro, tá? Essa menina é mais bonita do que aquela menina. Então, isso é uma comparação. Eu tenho duas meninas, estou comparando elas. No superlativo, tem um destaque. Essa menina é a mais bonita de todas. Essa menina é a mais bonita da escola. Essa menina é a mais inteligente da sala. Então, é quando você quer destacar, você quer intensificar uma característica em relação a um grupo ou uma categoria. Eu não estou comparando ela com uma outra menina. Eu estou destacando que ela, dentre todas as outras, tem uma característica superior. Tá? Ou poderia ser inferior também. Nós vamos ver exemplo dos dois níveis. Superlativo pode ser de inferioridade, ou menos, ou a menos, e pode ser de superioridade, ou mais, a mais. Tá? No caso do superlativo de inferioridade, o que nós vamos ter? É uma posição de inferioridade, quer dizer menos, em relação a uma qualidade ou uma característica. O sujeito apresenta uma ideia de inferioridade considerando um ser, um grupo ou uma categoria. Como eu falei, a escola, a sala, o grupo é uma seleção de coletividade. Sou eu destacando aquela pessoa, aquele sujeito em relação a um coletivo. No caso do superlativo de inferioridade em inglês, para eu criar o superlativo, eu vou ter que usar sempre o artigo definido. E é interessante porque quando a gente fala superlativo em português, nós sempre damos ênfase no artigo definido, o ou a. Então, você sempre diz, ele é o melhor, ela é a mais bonita, ele é o mais interessante, ele é o pior da turma. Então, você sempre tem esse o ou a sendo destacado. O ou a em inglês é o the, tá? Esse pronomezinho aqui, the, que indica o ou a, o artigo definido. Least significa menos, menos no superlativo, tá? Quem acompanhou a aula do comparativo, lembra que menos era less. Professora, por que mudou? Comparativo, você está comparando. No superlativo, você está destacando. Por isso que nós usamos palavras diferentes para representar a mesma situação, para representar o mesmo significado. Então, sempre que você quiser indicar a característica de inferioridade em um grupo, né, na ideia de superlativo, nós vamos usar the least e depois o adjetivo para fazer essa indicação. Exemplo. Ana Carla is the least tall in the class. Esse sujeito, que é a Ana Carla, é a menos alta na sala. Eu não estou comparando a Ana Carla com uma outra pessoa. Eu estou destacando que dentro daquela sala, dentre todas as pessoas, ela é a menos alta. Outro exemplo. This hotel is the least cheap that I found. Esse hotel é o menos barato que eu encontrei.
Então, de todos os hotéis que eu procurei, esse foi o que eu achei com o menor preço, menos barato. Tá? Outro exemplo, today, diferença do mais caro, né? Outro exemplo, today was the least cold day in the year. Então, aqui eu tenho, hoje foi o dia menos frio do ano. Então, eu não estou comparando o dia de hoje com outro dia, mas tirando de todos os dias daquele ano, esse dia foi o menos frio. Foi o dia que fez menos frio. Bom, então sempre tratando com essa ideia de inferioridade, sempre colocando o artigo definido. Uma observação, pessoal. Todos os níveis de inferioridade, o comparativo de inferioridade ou o superlativo de inferioridade, para nós, em língua portuguesa, são menos utilizados. Tá? Nós temos uma tendência, é comum que as pessoas sempre destaquem o grau de superioridade, o mais, ao invés do menos. É comum a gente fazer isso. Normalmente, você utiliza o grau de inferioridade quando você quer dar uma ideia de um pouquinho mais de polidez, de educação, você não quer transmitir uma ideia muito rude em determinadas situações de comunicação. Então, por exemplo, normalmente o que a pessoa diria? Ao invés de dizer que a Ana Carla é menos alta, você diria o quê? Ela é mais baixa. Tá? Então, a intensidade que nós damos normalmente é sempre para o grau de superioridade do que para a inferioridade. Ao invés de dizer que ele é o menos barato, você diria, ele é o hotel mais caro. Então, de novo, dando ênfase no grau de superioridade. Ao invés de dizer que foi o dia menos frio, você diria que foi o mais quente. Numa situação de comunicação normal, ao invés de dizer, ela é a menos magra, você diria, ela é a mais gorda. Ele é o menos bonito, ele é o mais feio. Então, a gente sempre tem uma tendência, ser humano, a intensificar ou usar mais a gradação de superioridade, tá bom? Mas é importante que vocês saibam que existem as gradações de inferioridade, para usar o termo menos, tanto na comparação quanto no caso do superlativo, tá bom? Então, the least, sempre o ou a menos. Já no caso do superlativo de superioridade, a gente vai transmitir ideias de mais, o mais, a mais, tá? E no caso do comparativo do superlativo de superioridade, nós vamos ter que observar também o tamanho do adjetivo, tá bom? Adjetivo curto, nós vamos seguir uma regrinha. Adjetivos longos, nós vamos seguir outra regrinha. Professora, por que isso acontece? Isso é confuso, confunde minha cabeça. Pessoal, isso é uma particularidade da língua inglesa. Da mesma forma que o português tem as suas exceções, tem as suas particularidades em relação à estrutura da língua, o inglês também. E no inglês tem essa observação. Sempre que você quer expressar a ideia de superioridade, você tem duas formas de fazer. Para adjetivo curto, você faz de um jeito, adjetivo longo, você faz de outro. Lembrando que a gente sempre vai usar o superlativo de superioridade quando você quiser expressar uma qualidade ou uma característica em relação a uma categoria. Uma categoria em que um indivíduo, um sujeito, supera todos os outros, considerando essa característica. Tá? O que é um adjetivo curto? São palavras que têm uma sílaba ou duas sílabas no máximo, considerando dissílabos tônicos. Tall, alto. Sad, triste. Simple, simples. Happy, feliz. Quando eu coloco essas palavras no superlativo de superioridade, aí eu vou usar o the, sempre começa com artigo, tá? Sempre que falar de superlativo, tem que ter isso daqui, o ou a. E depois, no caso do adjetivo curto, eu acrescento est. Lá no comparativo, vocês lembram que é outra coisa, é er. Aqui, superlativo, est. O que significa the tallest? O ou a mais alta ou mais alto. The saddest, mais triste. The simplest, mais simples. The happiest, o mais feliz ou a mais feliz. Todos esses exemplos seguem aquelas mesmas regrinhas. Regra geral, só colocar o est.
Se a palavra é monossílabo, quer dizer, ela tem uma sílaba só e é formada por consoante, vogal, consoante, dobra a última consoante para depois acrescentar o sufixo. Se a palavra já terminou em E, só colocar o ST. Se a palavra termina em Y, precedido de consoante, tira o Y, coloca o I no lugar e aí você acrescenta o EST. As mesmas regrinhas que a gente sempre discute, que a gente sempre estuda antes de acrescentar um sufixo em inglês. No caso do adjetivo curto, então, qual é a minha estrutura? The, que é o artigo para marcar o ou a, e depois o EST após o adjetivo, seguindo aquelas regrinhas que foram demonstradas. They are the saddest people in the world. Eles são, ou elas são, as pessoas mais tristes do mundo. Então, eu estou dando o grau de superlativo de superioridade que essas pessoas, dentre todas as pessoas do mundo, são as mais tristes. Não estou comparando elas com outras, estou destacando que elas, nessa categoria, superam uma característica, superam em alguma qualidade. Já o adjetivo longo, que é aquela palavra que tem duas ou mais sílabas, eu não vou aumentar o tamanho do adjetivo. O que eu vou fazer? Usar o the, que é o nosso artigo, e depois colocar a palavrinha-chave, mais, most. Ou seja, tanto o EST quanto o most significam a mesma coisa, dão ideia de mais, lembrando que você só usa eles com os adjetivos. Important é importante. O mais importante. The most important. Beautiful, bonito ou bonita. The most beautiful, o mais bonito ou a mais bonita. Intelligent, inteligente. The most intelligent, o mais inteligente ou a mais inteligente. Então, são formas que eu tenho de expressar a qualidade de superioridade em relação a um grupo ou uma categoria. Sempre o contexto vai mostrar isso para vocês, tá bom? Se é uma comparação, um e outro, ou se é uma relação de destaque, um entre vários outros ou entre uma categoria. Bom, sempre analisar o contexto. A estrutura do superlativo de superioridade, considerando os adjetivos longos, vai ser the, sempre tem o the, o ou a, mais a palavrinha most e depois o adjetivo, tá? Que é a qualidade. Exemplo, he is the most important person to me. Ele é a pessoa mais importante para mim. De todas as pessoas que fazem parte da minha vida, do sujeito que está mencionando essa frase, esta pessoa, ele, é a mais importante. Não é uma comparação entre essa pessoa e essa. É uma relação de destaque de um perante todos os outros, tá bom? O ou a sempre aparece no superlativo, sempre tem a presença do artigo definido. Existem também os irregulares. Quando você fala ele é o melhor jogador do mundo, a gente diz the best, tá? Se você está comparando um jogador com outro, better. Mas como você está destacando, por exemplo, aqueles prêmios de fim de ano, melhor jogador do ano, prêmios da FIFA, the best player, tá? É o melhor de todos. A melhor amiga, best friend. De todas as amigas que eu tenho, aquela é a melhor. Então, o superlativo de bom, em inglês, the best. Superlativo de mal, the worst. O que significa the worst? O pior. Ele é o pior amigo, the worst friend. Far significa distante. The farthest ou the furthest significa o mais distante. Aquele é o reino mais distante de todos, tá? The farthest kingdom. Mesmo caso dos comparativos, adjetivos irregulares são aqueles adjetivos que não seguem as regrinhas que a gente já identificou. Em síntese, o que nós temos? Inferioridade, the least, o ou a menos. E no caso de superioridade, tem os dois exemplos. Adjetivo curto, coloca o EST no adjetivo, aumenta ele um pouquinho de tamanho. E no caso do adjetivo longo, é só você usar o the most, tá bom?
bom? Exercícios desse tipo de situação normalmente é para você analisar os contextos e identificar onde estão localizados os superlativos. Aqui, por exemplo, vocês têm um pôster e nesse pôster tem uma propaganda da Coca-Cola e aparece a frase The most refreshing drink, a bebida mais refrescante de todas. Bom, pessoal, a gente encerra por aqui a nossa aula de hoje. Fiquem bem, se cuidem, até a próxima. Bye, bye!